Fernanda. Olá, meu nome é Vanessa. Nós somos acadêmicas do curso de Medicina Veterinária da FASA e hoje vamos apresentar um vídeo explicando sobre a colostragem de bezerros e como é desencadeada a imunidade passiva através da absorção das imoglobulinas do colostro. O colostro materno para qualquer espécie de recém-nascido se torna o principal alimento a ser consumido, caracterizado como sendo líquido secretado pela glândula mamária em até 24 horas após o parto. Ele é um fluido viscoso e amarelado, que se difere do leite devido ao seu aspecto e também por ter sua composição rica em proteínas, imunoglobulinas, fatores de crescimento, minerais, vitaminas, nutrientes, componentes do sistema complemento, além de agir no organismo desencadeando fatores de crescimento, secreção e produção de hormônios e citocinas, oligosacarídeos, gangliosídeos, reativos de oxigênio, proteínas de fase aguda, fatores de imunomoduladores, enzimas, ribonucleases, nucleotídeos, poliaminas, peptídeos e proteínas com atividade antimicrobiana, antioxidantes e inibidores de tripsina. O colostro é a principal fonte de imunidade para o bezerro após o seu nascimento, sendo altamente energético. E para que a colostragem seja feita de maneira correta, há 3 fatores a serem levados em consideração: tempo para fornecimento, qualidade do colostro e o volume de fornecimento nas primeiras horas de vida. O colostro se classifica como uma forma de imunidade adquirida. Dentro dessa classificação, se caracteriza como uma imunidade passiva. Assim, pelo fato da placenta dos bovinos ser de sindesmo curial, não é passada a imunidade para o feto, esse sendo totalmente dependente do colostro, pois nascem apresentando a gamaglobulinemia. Composição do colostro. Cada imunoglobulina tem uma função específica. A IgG compõe de 70 a 80% do colostro, identifica e destrói possíveis patógenos. A passagem da IgG1 para o colostro começa várias semanas antes do parto e continua até o momento da aparição. A IgM compõe de 10 a 15% do colostro. Serve como primeira defesa nos casos de septicemia. E a IgA compõe de 10 a 15% do colostro. Protege as mucosas, como por exemplo a mucosa intestinal, ligando-se à parede intestinal e evitando a adesão de possíveis patógenos. Contudo, o efeito da IgA perdura enquanto o bezerro estiver consumindo colostro, pois atua na parede externa do intestino. O colostro possui um elevado teor de proteína, em média 14%, e gordura, em média, de 6,7%, diferindo-se do leite, que possui esses componentes em torno de 3,2% e 3,5%, respectivamente. Sobre a colostrogênese, a formação do colostro inicia-se com a transferência de imoglobulinas da circulação materna para a secreção mamária no final da gestação, em torno de 5 semanas antes do parto, e termina devido à ação da prolactina logo após o parto. O processo desencadeia com a produção de plasmócitos na glândula mamária, que se diferencia em diferentes imoglobulinas. O mesmo pode sofrer alterações se houver variações bruscas nos níveis de cortisol nesse período. Além disso, o colostro não só transfere anticorpos para o neonato, mas também é um alimento extremamente nutritivo e fornecerá os nutrientes, água e a energia nos primeiros dias de vida do neonato. O colostro não segue uma formação e composição com padrões estreitos, como o leite, ou seja, muda conforme a glândula mamária passa pela transição fisiológica pós-parto, para a produção normal de leite, e da produção de leite para o período seco, onde ocorre a involução e estabilização da pressão intramamária para ocorrer a colostrogênese. Absorção do colostro. A absorção de imunoglobulinas pelos neonatos é mais intensa nas primeiras 4 horas de vida. Após 6 horas, a capacidade de absorção decresce, tornando-o mais suscetível a doenças e com poucas condições de serem combatidas. A concentração de imunoglobulinas total no colostro é classificada como excelente, maior que 50 mg por ml, moderada, entre 22 a 50 mg por ml, ou pobre, menor que 22 mg por ml. O colostro, ao ser armazenado, congelado,
no banco de colostro deve ser de excelente qualidade para não ocasionar falhas na transferência de imunidade passiva. Além disso, se fazem presentes no colostro os macrófagos, neutrófilos, linfócitos B, citocinas, fatores de crescimento e hormônios, que se tornam totalmente ativos após a absorção. Enzimas e minerais como cálcio, fósforo e magnésio também estão presentes. Sabe-se que essas têm a função de realçar mecanismos de defesa nos neonatos, aumentar a atividade linfocitária, estimular a atividade fagocítica e bactericida no trato digestório e aumentar a transferência de imunidade passiva. As atribuições dos neutrófilos e macrófagos do colostro incluem a proteção contra bactérias devido à sua capacidade fagocítica, a produção intracelular de reativos de oxigênio, bem como a síntese de citocinas e peptídeos antimicrobianos. As células epiteliais do intestino formam uma barreira que limita o crescimento microbiano e o acesso à superfície do intestino, podendo recrutar leucócitos para complementar essa barreira ou participar de respostas imunitárias. As citocinas são proteínas que participam tanto da resposta imune inata quanto da adaptativa. Elas sinalizam diversos eventos sinérgicos que contribuem para o funcionamento e desenvolvimento do sistema imune neonatal. Os oligosacarídeos fornecem proteção contra os agentes infecciosos por meio da competição pela ligação aos receptores das superfícies epiteliais do intestino do neonato. Já os antioxidantes protegem o neonato contra o estresse oxidativo que geralmente ocorre durante e após o parto. Em geral, o sistema imune dos bezerros neonatos já está formado, porém esses animais apresentam um sistema imune enfraquecido, devido ao perfil hormonal no ambiente fetoplacentário e imaturidade do sistema imune adaptativo. O desenvolvimento de tecidos linfóides associados ao intestino, chamados de GALTs, é iniciado antes do nascimento, mas a sua maturação e o recrutamento de células IgA e as células T ativadas no local ocorre após o nascimento e é dependente de sinais derivados da microbiota. Esses sinais influenciam as células epiteliais intestinais e as células dendríticas, modulando a natureza e a intensidade das células T. Para se ter certeza da boa qualidade do colostro, podem ser feitas avaliações com o refratômetro de Brix e o colostrômetro. Além disso, é recomendado que seja ofertado o colostro ao bezerro de 10 a 12% do peso corporal nas primeiras 2 horas de vida e pelo menos 5% do peso nas próximas 6 horas. A forma de administração do colostro também interfere na boa absorção deste, seja diretamente do úbere pela mamadeira, sonda ou balde. Desde que seja oferecida a quantia correta ao bezerro, esse terá uma vida saudável e com mais resistência a patógenos.